Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. E hoje nós vamos trazer a visita da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, ao planeta Marte, que está descrito no livro Cartas de uma Morta, que é a única obra de Maria João de Deus, pela editora LAC. A mãe de Chico desencarnou em 29 de setembro de 1915, quando Chico tinha apenas 5 anos de idade. O livro é de 1935. As psicografias que a mãe de Chico enviou, contando detalhes de como foi o seu desprendimento do corpo físico, a sua chegada no plano espiritual, as suas primeiras impressões, assim como o encontro com o seu mentor e o reencontro com outros espíritos. Essa já é a terceira reflexão. Quem não ouviu as outras, procure aqui no canal porque vale a pena. As de Saturno, que nós dividimos em duas partes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude aí compartilhando as reflexões para quem gosta desses temas de espiritualidade. Me segue lá no Instagram, o meu pessoal é @wigomper e o meu profissional de psicólogo é @wigomperpsi. Agradeço a vocês. Na reflexão de Humberto de Campos sobre Marte, houve muitos questionamentos sobre as sondas que já estão lá em Marte fazendo as filmagens. Ao final deste vídeo, como nós vamos falar de Marte novamente, eu vou trazer algumas possíveis explicações dentro dos livros espíritas de por que essas sondas talvez não está conseguindo ver nada lá em Marte. Então, assista a leitura, ouça, perdão, a leitura do capítulo e depois ao final eu vou explicar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu já teria dito. Pois me vou, mas vou preparar-vos o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus Cristo está em João, capítulo 14, item 1 a 3. Então vamos à leitura do capítulo Planeta Marte, por Maria João de Deus, psicografia de Chico Xavier. Meus amigos, vai dizer ela, é com permissão dos nossos guias dos planos superiores que desejo prosseguir nessa noite as minhas narrativas de além-túmulo. Não está em nós a presunção de resolver incógnitas científicas e nem derrogar os decretos do Altíssimo, que do lado de cá nos merece a mais sublime de todas as venerações. Escrevo essas impressões somente objetivando a consolação dos que sofrem, visando a amplitude das esperanças dos que nos compreendem, a fim de que aguardem, confiantes na bondade de Deus, o prêmio compensador da vida em outras paragens mais felizes, onde a alegria não se extingue, como na terra, e a paz é uma vibração permanente do pensamento de todas as criaturas. Aqui tenho aprendido que há mundos de todas as espécies, diversificando em sua natureza como a essência dos sentimentos das almas. Mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmãs de todas as outras que vibram na imensidade. É toda a vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante do universo. Mesmo porque a Terra é um dos planos mais obscuros e mais repletos de amargura para quantos já experimentaram algo das felicidades imorredouras. Que a evolução do sentimento e do raciocínio
pode facultar. Para as almas acendradas no amor, a terra é bem o recanto do exílio e das sombras. Todavia, vós outros, os que estudais, tomados da disposição benéfica de conhecer a vida espiritual em suas mais remotas e múltiplas modalidades, deveis arquivar no coração o tesouro divino da esperança. Se na atualidade as dores vos assediam, sabeis que a vida não se circunscreve no âmbito mesquinho do orbe terráqueo, patrimônio da criação e divindade de todas as coisas. É ela, a vibração luminosa que se estende pelo infinito dentro de sua grandeza e do seu sublime mistério. Bom, como esse capítulo é bem grande, aliás, são vários subcapítulos, nós vamos para o segundo, que ela vai contar um pouco a viagem vertiginosa. Seguimos na leitura então. Ela fala: eu vos prometi falar da minha excursão ao planeta que vos é vizinho, e vou me desviando em considerações doutrinárias e filosóficas, esquecendo o escopo de minha visita. É para a vossa ciência uma afirmativa audaciosa dizer-vos que pude ver o planeta Marte, identificando-me com seus elementos a fim de conhecer de mais perto as suas belezas ignoradas. A verdade, porém, tem igualmente as suas revelações pelos caminhos da fé. Nem tudo se mostra somente nas análises frias dos laboratórios e das suas retortas. As grandes realidades primeiramente falam ao coração. Na atualidade, a míngua de elementos mais positivos de ordem material, não vos falamos como se fôssemos vítimas de nossos surtos imaginativos, mas dia virá que os homens hão de verificar com as positividades requeridas a veracidade de nossas afirmativas. Como das outras vezes, meus amigos, não pude fazer sozinha essa excursão. O guia de sempre conduziu os meus passos, e foi assim que bastou um pensamento forte de nossa vontade, concentrada neste objetivo, para que efetuássemos essa viagem vertiginosa, cuja duração foi de poucos segundos, de acordo com a contagem do tempo aí na Terra. Seguindo para o próximo tópico, ela vai falar sobre a paisagem de Marte. Então ela chega em Marte e ela começa a descrever. Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas à da Terra. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e de perfumes. Percebi perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigurava-se muitíssimo mais leve. Assegurou-me então o mestre que me acompanhava que a densidade de Marte é de sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitativas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimas curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Vi oceanos, apesar da água aqui se me afigurar menos densa, e esses mares muito pouco, profundos. Há ali um sistema de canalizações, mas não por obras de engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta que põe em comunicação contínua todos os mares. Eu não vi montanhas, ela fala, sendo notáveis as planícies imensas.
onde os felizes habitantes desse orbe desempenham as suas atividades corriqueiras. As águas são muito mais raras, as chuvas quase que não se verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Afirmou-me o protetor que a grande parte das águas deste planeta desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe. Aqui nós vemos uma informação que ela traz sobre a água, né? Algo que a ciência também já tem comprovado que realmente lá, né, quase que não tem. E ela fala que é algo que ela falou na reflexão de Saturno e que tá lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mundos evoluídos a volitação já é hábito comum dos espíritos, assim como o andar, né, o correr, lá a volitação já é comum. E tanto em Saturno como em Marte, ela vai falar que eles têm essa preponderância, né, como se fosse a guisa de asas que ela fala nos 2 capítulos. E também ela dá uma informação aí como parecendo a de Saturno, né, que as cidades são muito aéreas. Tanto os automóveis deles, né, já tanto os menores como os maiores, todos são aéreos, como eles também têm a volitação. Então, por isso, provavelmente esses edifícios, essas residências são bem altas ali. Ela vai continuar no próximo tópico falando sobre a evolução marciana. Assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra e que desde os prodromos da formação dos seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver. Longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de virtualhas de outros seres da criação. O dia ali é igual ao da Terra, pois conta-se 24 horas e quase 40 minutos, mas os anos constam de 668 dias. Então, o dia ali teria 24 horas e 40 minutos a mais que o nosso, mas o ano é de 668 dias, tornando as estações mais demoradas, sem transformações bruscas de ordem climática que tanto prejudicam a saúde humana. Disse-me ainda o mestre desvelado que os marcianos já descobriram grande parte do segredo das forças ocultas da natureza. Conhecem os profundos enigmas da eletricidade, sabendo utilizá-la com maestria. Nas questões astronômicas, são eminentemente mais adiantados dos que os nossos companheiros na Terra, compreendendo todos os fenômenos e a maior parte dos mistérios da natureza do vosso planeta. Vi lá formidáveis aparelhos fotoelétricos que registram com precisão matemática quase que a totalidade das expressões fenomênicas dos mundos que estão mais próximos desse orbe maravilhoso. Em vez do satélite que ilumina as vossas noites, observei que Marte é servido por duas luas que parecem gravitar uma em torno da outra, porém menores, muito menores que a vossa, que a nossa lua aqui. O próximo tópico, Maria João de Deus vai falar sobre a grande espiritualidade no planeta Marte. Ela vai dizer o seguinte, e esse já é o último item dela falando sobre Marte. Após ler, eu já vou explicar um pouco sobre as sondas. Todavia, o que mais me admirou não foram as expressões físicas desse planeta tão adiantado em comparação com o vosso. Nele, a sociedade está constituída de tal forma que as guerras ou os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia os corações felicidades nunca sonhadas na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Não me é possível de momento falar-vos sobre a organização de suas coletividades,
regidas à base do melhor da fraternidade. Espero, porém, ainda fazê-lo com a permissão de nosso Pai. E com o nosso amigo Emmanuel, ainda necessita escrever, eu vou colocar aqui o ponto final, suplicando a Jesus que envolva a todos nós a vibração luminosa e divina da bênção do seu amor. Bom, o final desse capítulo, ele traz, como eu disse, né? Esse livro ele é composto por diversas psicografias que a mãe do Chico enviava nas reuniões mediúnicas. Como ela fala aí no final, né? O Emmanuel ainda tem que escrever, por isso eu preciso parar por aqui. Então essas psicografias eles juntaram e fizeram esse livro com diversos temas interessantes. Então eu recomendo a leitura para vocês. Bom, vamos lá. Muitas dúvidas surgiram naquela reflexão de Marte. Tivemos muitos comentários perguntando sobre as sondas que ali estão. Bom, em primeiro lugar, eu trouxe diversos pedaços, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, como do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a diferença vibracional dos planetas habitados, tá? E também eu gostaria de falar o seguinte: as nossas sondas, por mais evoluídas que elas sejam, para uma sociedade mais evoluída, ela pode ser um aparelho de muito menos evolução. Então não vamos achar que o nosso aparelho aqui evoluído é evoluído em outro planeta. Às vezes o computador mais moderno da Terra é para eles um aparelho antigo, né? Então, como hoje os nossos celulares, perto dos telefones antigos, a gente olha um aparelho grotesco, para eles essas sondas podem ser algo não tão evoluído. Eles podem estar olhando a humanidade terrena e falar, eles estão fazendo um bom trabalho, mas ainda falta muito. Falta muito para eles criarem algo que ultrapasse e enxergue a nossa comunidade. Então é isso que nós temos que ter também em mente, né? É a mesma coisa as nossas naves espaciais. Para eles podem ser como automóveis de antigo aspecto, né? Que não chega nem perto da tecnologia deles. Se compararmos, por exemplo, um carro hoje nosso moderno com um carro antigo, é mais ou menos a visão que eles têm. Mas vamos lá. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, ou seja, os corpos, menos pesados e menos grosseiros, e, conseguinte, menos sujeitos a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diafano e quase fluídico, que ele está falando dos corpos físicos dos mundos mais evoluídos. Vocês lerem lá o capítulo, eu não vou trazer ele inteiro aqui, mas a gente trouxe esse pedacinho para vocês entenderem. Os espíritos continuam lá no Evangelho. O corpo vai se desmaterializando-se de grau em grau e acaba-se por confundir com um perispírito em alguns mundos. Pessoal, uma pergunta para vocês. A gente vê o perispírito aqui na Terra só se for médium vidente. Então, um aparelho físico nosso aqui, ele não consegue fotografar um perispírito. Então ele não irá conseguir fotografar por um mundo que já está com esse corpo físico em outro processo evolutivo, que não idêntico ao nosso. Como diz aqui os espíritos, ele vai se desmaterializando-se de grau em grau até se confundir com o perispírito. Ele é tão sutil que eles se confundem com o perispírito, mas é corpo físico, tá? Conforme o mundo em que ele é levado a viver, o espírito reveste o involucro apropriado à natureza deste mundo. Ou seja, conforme o mundo que nós formos viver, nós vamos vestir a roupinha lá de acordo com a matéria daquele planeta. Bom, estou passando bem lento aqui as informações para que vocês aprendam mesmo, porque como teve muitas dúvidas, a gente falou disso. Então nós estamos repassando aqui como se fosse escola mesmo. Me desculpa quem já entende essa parte. Mas eu preciso de falar também para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez sobre vida, né, em outros mundos. Então, a roupinha, né, o corpo é apropriado à natureza do mundo. Olha o que os espíritos estão falando.
O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Olha o que os espíritos estão falando aqui. Ele torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa. Ou seja, até os espíritos que estarão no plano espiritual de Marte, de Saturno, também vai ser diferente, vai ser ainda mais sutil do que o perispírito dos nossos espíritos aqui que estão em volta da Terra. Ok? Eles continuam falando, se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. Outra informação importante, pessoal. Os espíritos, quando moram num planeta evoluído, não é que eles moram, mas eles têm a liberdade de ir e vir. Porque eles já conseguem, por exemplo, criar aparelhos para sair, para andar no universo. Então eles não têm necessariamente que ficar na Terra. Suponhamos que você possa, hoje em dia, tem condições financeiras de ficar viajando pelo mundo. Para que você vai ficar preso a uma cidade? Você vai conhecer o mundo. A mesma coisa eles já têm essa liberdade. Eles já têm essa fluidez. É isso que os espíritos estão falando aqui. O estado de desprendimento em que se encontra lhe permite ir para onde quiser, para toda parte. Né? Então isso está lá no capítulo 4, item 24. Leiam lá antes de vocês tirarem as conclusões também. Leiam o capítulo todo. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, olha o que os espíritos vai dizer lá. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já mais adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que a na Terra. Por que eu trouxe esse pedaço aqui? Não é para falar sobre infância, não é para falar sobre o tempo de vida. É a pouca resistência que a matéria oferece. Ou seja, na Terra nós temos muita resistência da matéria. Observa os nossos corpos como são pesados. Lá já não tem, ou seja, nos mundos evoluídos a resistência é menor. Por isso também que talvez eles volitam com maior facilidade. Nós não sabemos, mas suspeitamos que isso. Passando então para o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Os números que eu sempre indico, 56, 57, pessoal. A 56 vai dizer o seguinte: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Os espíritos respondem: não, de modo algum se assemelham. Então, se a matéria física de um planeta é diferente do meu, provavelmente eu vou ter muito mais dificuldade de compreender e de enxergar com esses olhos físicos aqui. Perfeito? A 57. Não sendo uma só para toda a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Os espíritos respondem: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Aqui na Terra há essas diferenças de vidas em todos os reinos. Como que não haveria nos outros mundos habitados? Muitas pessoas questionam como pode uns espíritos viverem nos planetas mais afastados do calor do Sol. Isso também está no Livro dos Espíritos. Eles vão se adaptando. A nossa forma de viver não é a única, pessoal. O nosso planeta já não é o centro do universo há muito tempo. Isso ficou lá nas Idade Média da vida. Então, nós não somos o centro. Nós somos um modo de vida entre bilhões no universo. E nós não somos os únicos aqui. Então nós temos que entender que há diferenças de forma, de tamanho, de constituição física. Os espíritos ainda vão dizer, na 57, não, perdão, eles continuam na 57. Não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica dos vossos. Eles estão falando aqui, nós nunca dissemos que todos os seres são feitos com a matéria igual a de vocês e muito menos com os órgãos iguais aos de vocês.
Portanto, o que os espíritos estão nos falando aqui? Que até os órgãos podem ter aparência diferente e funções diferentes. Porque, por exemplo, suponhamos que um mundo que não se alimenta mais de carne, de alimento grosseiro, há muitos e muitos séculos. A constituição física deles é mais sutil. Não tem necessidade desse intestino nosso grosso, de enorme, que carrega muita comida, para eles que alimentam pouquíssimo. Ok? Então é isso também nós temos que entender. Terminando a nossa reflexão, mais um item que eu trouxe para vocês dessa mesma pergunta. Os espíritos vão dizer: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos se adequam ao meio em que eles precisam viver. Eles falam: se na Terra vocês nunca tivessem conhecido os peixes, vocês não compreenderiam como que um animal vive dentro de uma água. Ou seja, né? Se nós nunca tivéssemos visto uma baleia, um golfinho, nós nunca compreenderíamos como que eles respiram debaixo da água. Aqui na Terra isso é algo comum pra gente. Ah, eles vivem debaixo da água e etc. Mas em outros planetas nós não sabemos ou cognitivamente nós não entendemos. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido como e por que talvez essas sondas não estejam captando sinais ainda dos nossos irmãos marcianos. Por que com a lente delas ela não consegue fotografar? Espero que tenha ficado compreendido para todos vocês. Qualquer dúvida, continua deixando nos comentários que a gente responde nas próximas reflexões. Se gostou, curta, compartilha e até a próxima reflexão. Graças a Deus.